Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos então novamente falar sobre o problema do hormônio que corre pelas nossas veias, pelo nosso corpo, que é a testosterona. A testosterona se tornou um grande problema para a sociedade desde quando a agenda começou a avançar. Porque, se você não sabe, um dos grandes objetivos é a emasculação da figura masculina. Porque um estado com homens fracos é um estado com homens medrosos, é um estado com homens obedientes. E quando você tem muita testosterona, isso atrapalha os planos dos conquistadores. Homens viris, homens com força, homens com liderança, com espírito de vitória, combativos, eles impedem certas coisas. E a gente já trouxe aqui, esse é o quarto vídeo que a gente vai falar sobre o problema da testosterona. O primeiro foi, abriu as portas com Top Gun Maverick. Com Top Gun Maverick, abriu as portas do problema da masculinidade. Depois veio com Adão Negro, lembra? Adão Negro é um filme que exalta machos musculosos e muita testosterona. Um filme de super-herói. Aí depois vem o James Cameron e fala que o problema da sociedade é a testosterona. E agora, em John Wick 4, nós temos mais uma vez críticos que, ao invés de criticarem o filme, eles enaltecem o ponto onde é o que mais incomoda porque ataca na militância, que é a testosterona. É o que a gente sempre fala aqui, pra você tomar cuidado quando você tem crítico e o militante. Geralmente o militante, ele é travestido de crítico, porque ele não analisa a obra. Se a militância dele não for contemplada na obra, ele já vai ficar... Se o John Wick fosse negro, ninguém ia falar nada. Mas é claro que agora nós temos o termo Salvador Branco, que muito imbecil usa por aí, e até o James Cameron chegou a responder. Perguntaram pro James Cameron sobre o Salvador Branco. Sendo que o Jake Sully é azul, né? Mas tudo bem. Essa é a questão, pra você ver como a militância... ela é muito organizadinha e ela sempre dá cara. É igual filme de terror. Alguns filmes de terror de slasher, às vezes ele não aparece muito no começo, não aparece muito, mas no final é escancara, porque você tem que mostrar. Mas eles já estão escancarados. Aí você faz um paralelo com essa visão. E aí, você citou muito bem o Adão Negro, o James Cameron e também do Top Gun. A gente pode já colocar no mesmo bolo os diretores ou roteiristas dos Dungeons and Dragons que quiseram emascular os homens, porque entra nesse contexto. E aí você pensa, Thor, Hulk, He-Man, Shun, Neo. Aí você vai pensando até na Haru, aí você direciona os outros personagens. Os personagens femininos que saltam, que tem um salto muito grande de superioridade, não é aquele salto crível. A própria Galadriel, como elas, o vocabulário para com os homens e as atitudes para com os homens. Então fica muito claro que a militância... nós estamos nessa era, galera. Não fui eu que inventei, nem o Gabriel, muito menos a linhagem, esse pífio canal diante do mundo. A gente não teria essa inteligência toda. Não. Inteligência e tempo livre, né? É muito tempo livre pra ficar percebendo essas coisas. A gente acaba percebendo porque, claro, é muito na cara agora. Agora, inventar... Se eu sou do time do partido e alguém inventasse, ó, a gente vai fazer uma guerra de classe, a gente vai dominar aqui a cultura e a gente vai colocar também várias classes, vamos adicionar várias classes pra turma ficar brigando e aí a gente vai disputando ali liderança. Eu jamais iria imaginar que funcionaria uma estratégia dessa tão absurda, mas funcionou. E funcionou com louvor. Os caras estão deitando e rolando nisso.
É incrível como isso funcionou, mas funcionou e é isso. E foi escrito, foi escrito dentro da cadeia, né? Foi escrito dentro da cadeia. Foi escrito dentro da cadeia. Aliás, todos passam pela cadeia, né? Não mais de uma vez, é uma coincidência gigantesca. Mas é isso aí. A masculinidade de John Wick. Eu acredito que no mundo real, a gente tem o mundo real e a gente tem o Twitter, né? O Twitter, ele tá muito ali na Paulista. Eu adoro eu trabalho na Paulista, eu vejo o Twitter andando na minha frente. Caraca. Eu vejo o Twitter na minha frente, o perfil. Isso. Eu vejo na minha frente. Começando pela meia. Mas assim, eu não consigo ver ninguém ali que acorda cedo, pega o metrô, estuda, trabalha, ficar ofendido com a masculinidade de um filme que é proposto por... né? É a mesma coisa eu ver o Rambo e ficar chocado. Nossa, que violência. Nossa, quanta arma. É um negócio que, assim, porque chega... É muito a ideologia, ela é burra. Essa ideologia, ela é burra. Mas ela faz questão de ser burra. Só que ela se passa por inteligente. E aí, se você discorda dela, ou se você aponta ela, você é o burro. E outras coisitas más. Então é inacreditável. É o mesmo filme... É o show de Truman da crítica. É o mesmo filme do Top Gun. Mesma coisa. Eu acredito que vai fazer sucesso, o John Wick. Mesma coisa. Vamos pegar um caminho, né? Também no sucesso pra tentar diminuir e tentar jogar o poison, o veneno, nas pessoas mais sensíveis a essa ideologia, né? Fala assim, olha, tem isso aqui, ó. Aí de 100 pessoas que lê essa crítica, se 5 absorvem isso, ele já ganhou também. Galera, esse vídeo é muito legal. É muito legal porque a gente pegou recortes de inúmeras críticas que estão rodando pela internet. Principalmente, eu quero agradecer até aos nossos seguidores do Instagram que bombardearam com as matérias. Mas assim, são inúmeras. Mas é muito legal esse vídeo porque a gente vai traçar um paralelo bem interessante entre a crítica de quem não gostou de John Wick pelo filme e a crítica lacradora, tá? Existem estes dois pontos aqui que a discussão vai ser muito legal. Mas primeiro se inscreve no canal pra ficar legal, dá um C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas na lojadalinhagem.com. Se inscreve no nosso canal no Rumble, mais de 3.000 inscritos. E se vocês quiserem ajudar aqui os irmãos Alba com o Pix, muito obrigado. Nós precisamos realmente e vocês estão ajudando demais. Chave Pix e QR Code na tela. E aquele recado pra você que tá procrastinando, tá empurrando com a barriga, mas você sente que você tem aquela sua habilidade, o seu talento que não está sendo explorado. Você tem habilidade com música, mas trabalha em escritório. Você tem habilidade com mecânica, mas trabalha numa padaria. E você quer isso, você quer viver disso, você quer pelo menos fazer uma renda extra com o que você gosta. A gente vai apresentar então o caminho. A gente mostra o caminho. A opção de seguir o caminho é sua. Curso Empresários Digitais do professor Júnior Silveira. 100% online, mais de 130 aulas. Você vai aprender uma série de ferramentas para montar o seu curso e vender na internet, ou para você ser um afiliado, ou para você fazer qualquer coisa na internet. A gente vai te dar um empurrãozinho aqui de R$100, de mais de R$100, na verdade, usando o cupom Linhagem. O valor deste curso fica de 12 vezes de 47 por 12 vezes de 38,50. Então não perca tempo, se você quer realmente mudar de vida, parar de reclamar do que você faz ou da empresa que você trabalha, clica no primeiro link aqui na descrição e mude em 2023. E agora nós temos uma grande novidade, uma excelente novidade, que é o Ágora, uma nova rede social para você que gosta de texto e tá cansado de perder tempo com essas discussões rasas da internet. Aqui no Ágora você discute pra valer. Você entra na discussão e é tudo em texto, tudo embasado, porque essa é a intenção do Ágora. Fornecer a discussão e manter a liberdade de expressão. Não tem censura, não tem mimimi, não tem nada. Então se você já tá cansado desses algoritmos viciados que só te mandam bobeira de TikTok, de Instagram, o Ágora é perfeito pra você. Eu tô utilizando o Ágora, eu sempre tô postando lá, porque a interface é muito fácil, galera. A interface é muito fácil, você consegue pegar o jeito rapidinho e é de graça. É de graça e também feito por um brasileiro. A gente também tem que valorizar o trabalho do brasileiro e mandar um abraço pro Daniel
Daniel, criador do Ágora. Então faz o seguinte, galera, tanto para Android quanto para iPhone, o link aqui tá na descrição. Baixe o Ágora, entre na discussão. Nós estamos lá, sempre postando coisas relacionadas à cultura pop, à política, porque lá a gente não pode ser desmonetizado. Então baixe o Ágora e entre na discussão. Show de bola, galera. Então é assim, ó, como a gente falou no começo do vídeo. Ah, só um detalhe, nesse exato momento eu tô assistindo o John Wick de novo, tá? Eu tô no cinema agora, com a minha esposa dessa vez assistindo o John Wick. Porque merece. Ó, olha só, a gente pegou inúmeras matérias que mandaram pra gente e eu fiz essa divisão entre a crítica que não gostou do John Wick, do filme, e assim, a gente tem que respeitar, tá, galera? Porque assim, tiveram muitas pessoas que mandaram pra gente no Instagram, ah, olha só o que o fulano falou, meu, é opinião, né? Da mesma forma como a gente lança uma opinião aqui, aí vem vocês e fala assim, poxa, eu vou discordar pela primeira vez de vocês, isso é normal. Eu duvido que vocês tenham concordado 100% com a gente em tudo. Se concordou 100% com a gente em tudo, tem alguma coisa errada. Olha só, olha que interessante. A gente tá no quarto filme do John Wick. Quarto. E quando eu assisti esse filme do John Wick, eu já tinha essa teoria construída na minha cabeça, mas eu tava esperando o momento exato pra dividir ela com vocês. E assim, se vocês concordarem, pode colocar aí nos comentários. Se vocês discordarem, também pode colocar e não tem problema, tá? Como é que eu vejo a estrutura de um protagonista em um filme de ação? Ação. O primeiro filme, na maioria das vezes, ele sempre vai ter uma história, um roteiro melhor. Você sempre vai apresentar este personagem na sua forma, na sua essência. Vou dar 4 exemplos. Rambo, Missão Impossível, Velozes e Furiosos e Duro de Matar. Esses 4 filmes têm protagonistas excelentes. O próprio Rambo de Rambo, tem o Toretto, tem o Ethan Hunt e tem o John McClane. Reparem que em todos os primeiros filmes, o filme é mais pé no chão. O protagonista, ele tem mais traços humanos. Ele faz coisas menos grandiosas, mas é sempre muito bem estabelecido, por isso que viram franquias. A partir do segundo filme, este protagonista ganha contornos de super-herói. É só você olhar, o Rambo 2, ele invade um exército sozinho, né? No Rambo 1 ele tá fugindo. No Duro de Matar, ele tá sozinho no prédio. Num prédio. No 2, é aeroporto, passando por cima e por baixo, pula de avião e o escambau. No Velozes e Furiosos, a premissa de Velozes e Furiosos era uma coisa mais de racha. Tinha um envolvimento policial, mas era muito mais focado em racha. Agora, meu, Toretto puxa helicóptero com o carro. Missão Impossível. No Missão Impossível, o 1... o Ethan já faz umas manobras incríveis, que é o Tom Cruise, mas vê agora o que ele faz. Então o protagonista começa a ganhar contornos, porque você começa a focar mais em ação. Todos esses filmes, a ação evolui absurdamente. Você já desenvolveu o personagem. Porque você já desenvolveu esse personagem. Agora você foca na ação. Exatamente. O John Wick é a mesma coisa. O primeiro John Wick é um filme de vingança. O 2 já é um filme onde ele é forçado a caçar um cara. O 3 e o 4 é sobrevivência. O primeiro Rambo é sobrevivência. O resto é só caçada. Então veja que assim, todos esses personagens, a partir do 2, eles ficam mais poderosos, mais protegidos por roteiro, porque o foco é mais concentrado na ação. Então, sinceramente, eu não consigo entender alguém que iria assistir o John Wick 4 e esperar algo muito diferente. Exatamente. Por que eu fiz? Porque já foi apresentado, inclusive, no trailer. Foi apresentado no trailer. Foi apresentado. Eu falei isso no vídeo da crítica sem spoiler do John Wick. Era o que eu esperava e era o que eu queria. É isso. É isso. Agora, eu não posso ver o Rambo 5 e esperar ele voar. Eu não posso ver o Rambo 5 e ele virar contador. Não tem nada a ver com o negócio. Do nada ele fazendo o imposto de renda. Exatamente. O Rambo virou um despachante. Eu não consigo entender. Eu respeito a crítica, mas dentro de um universo estabelecido, eu não vejo o Senhor dos Anéis pra no 3
o Legolas pedir numa entrevista de emprego. De social. Então, a magnitude, ela aumenta. Exato. Conforme vai chegando o clímax do personagem da franquia, o sarrafo aumenta. Exatamente. E isso é o filme de ação. E se eu ficar pensando naquela questão do mentiroso, eu faço o meu filme editando numa baia, com uma câmera, 1h30 e lanço. Ali é um filme real. É. Entendeu? Porque o propósito é esse. O propósito é você ter cena de ação absurda. Esse é o plot do negócio. É a mesma coisa que o propósito de um filme de comédia. Exemplo, vamos lá. Vamos lançar, eu e o Gabriel, a gente vai dirigir o Stallone Cobra 2. O que você quer que a gente faça? Que a gente coloque ele como taxista? Ou ele arrumando lâmpada? É claro que a gente vai destruir na ação, porque isso é o que todo mundo esperaria do Cobra 2. Ninguém ia querer ele ensinando a pescar. O Cobra. Claro que não. Então, eu sinceramente eu respeito todos os críticos. Mas quem esperava algo diferente, igual Velozes e Furiosos, puxando helicóptero, pulando do prédio, é isso que eu espero. É me vendido dessa forma. E esse é um estilo do cinema. E é um estilo do cinema que é muito popular. Agora, eu sinceramente eu não entendo. São poucos filmes de ação que a sua sequência é melhor. Poucos, por exemplo, Exterminador do Futuro. O 2 é bem melhor do que o primeiro. Sim. Mas são poucos. Façam um exercício de franquias, galera. Exercício de franquias. Tubarão, o primeiro é melhor. Poderoso Chefão, o primeiro é melhor. Rock, o primeiro é melhor. Rambo, o primeiro é melhor. Na minha opinião, John Wick, o primeiro é melhor. É porque você estabelece ali o personagem, todo o universo dele, a história original é ali. Sim. Os outros é claro, pra você ganhar mais dinheiro e pra satisfazer os fãs. Porque no primeiro você já detectou que o fã gosta. O fã gosta da frase de efeito, de tiro e de acrobacia. Vamos nisso aí porque eu já apresentei. Então vamos fazer a festa. Então isso. A partir do primeiro é a festa, entendeu? Quer ver um outro exemplo que seria interessante? Por exemplo, Predador. Predador, o primeiro, né? Vamos combinar, né? Comparação. Que tem gente que fala que o da Naru é melhor, né? Não. Aí tem que... Mas nunca assistiu o primeiro. Assim... Infelizmente, o Arnold Schwarzenegger não quis fazer o 2, né? Mas se o Arnold Schwarzenegger fizesse o 2, fatalmente ele teria muito mais atributos de poderes do que o primeiro. E era válido, porque você comprou o cara no primeiro. Você comprou o Schwarzenegger ali no primeiro. O John Wick, no primeiro, ele, assim, como eu falei, ele tiraram alguma coisa dele. O cachorro e o carro tiraram dele. O primeiro foi vingança e a gente ama o plot da vingança. O John Wick caça a galera. Depois o John Wick foge. No 2 ele ainda vai pra cima como assassino. Mas ele o 3... vira caça. O 3 e o 4, ele só foge. Ele que vira caça. Ele que vira caça. E aí, vamos entrar aqui. O vídeo é um pouquinho longo, tá? Vocês perceberam. Mas vamos lá, ó. Eu peguei aqui... Eu só vou ler as manchetes e a gente vai conversar, tá? Eu peguei as críticas ao filme. Não a crítica lacradora, que vem só no final. Ó, Baba Yaga é tão exagerado quanto medíocre. Fazia tempo que eu não passava tanta raiva no cinema como passei em John Wick 4. Pô, passar raiva em John Wick 4 tá muito mal com a vida. Horas da minha vida com um filme que claramente tenta enganar o espectador, com cenas de ação mirabolantes, grandiosas e um exagero interminável, feito apenas para esconder o fato dele ser vazio, sem alma, da primeira à última cena. Mas peraí. Ele respondeu já no começo da frase. Isso. Eu quero ser enganado quando eu for pro cinema. Porque se eu não quiser ser enganado, eu deixo a câmera na Paulista e fico assistindo. Que eu vou assistir o trânsito real. Eu fico ali assistindo. A rádio tem uma câmera que fica ali em cima do prédio e fica na Paulista. Eu fico assistindo 2 horas. Então eu vou fazer um filme. Eu vou deixar 3 horas a câmera da Paulista, das 3 da tarde às 6 da noite, e vou estrear no cinema. Porque ninguém vai... Eu não vou mentir pra ninguém. Tudo é real. Então assim, galera, é muita... assim, nada contra a pessoa que fez essa crítica. Mas como é que... Sabe, todos os filmes, eles têm a manipulação. É lógico que você tem a manipulação. Até filmes baseado em história real. Você aumenta o drama pra ficar cinematográfico.
a cinematografia é exagerada. Ou você acha que todos os filmes biográficos, naquele momento em que o cinema engrandece, foi assim na vida real? O cara ganhou o prêmio e foi no banheiro na vida real. Dormiu, acabou. É que, por exemplo, filme de casamento. O filme de casamento, de romance, ele termina no casamento, que é o auge. E depois do casamento? E um dia depois, uma semana depois, que já tem o arranca-rabo? Acabou! Porque a magia é você enganar a gente. Entendeu? O Felizes para Sempre. Todo filme a gente é enganado de alguma forma. Isso aqui é uma questão extremamente subjetiva. Agora, você ir ver um filme de ação e reclamar de mentira é igual eu ver um filme de ET e reclamar de veracidade. Eu vejo um filme de ET, então, mas na área de 51 não tem nenhum documento disso aí, né? Então aí você fica muito preso. Deve ser aquela turma que adora aqueles filmes europeus depressivos. É isso mesmo, Banshees of Inisherin. Nossa senhora, ele deve ter chorado no Banshees of Inisherin. Então são estilos. Agora, a obra se propõe a isso. A obra, ela se propõe, entendeu? Ela não engana você. A obra é dessa forma. Aí acho que foi uma questão de interpretação. Interpretou errado ou esperava alguma coisa muito diferente do John Wick 4. É, 4! É a mesma coisa do novo Jason. Puta, teve muita morte. É o filme do Jason, né? Você espera o quê do filme do Jason? Você espera o quê do Michael Myers? Você espera do quê do Freddy Krueger? Você espera isso, né? Então, é muito... Achei raso essa, né? Talvez assim, tem algo. Agora eu vou fazer outro papel. Talvez algo contra aí. Agora, olha essa daqui, ó. Essa daqui é o seguinte: fiapo de história, mal sustenta 3 horas de ação. Mal sustenta 3 horas de ação? Vamos aqui, ó. Quanto maior o orçamento, maior a ostentação. Baba Yaga traz mais locações exóticas e cenas de ação ainda mais elaboradas. Tudo devidamente esticado num filme longo de 169 minutos, como manda Hollywood de 2023. O cinema espetáculo quer compensar cada centavo investido no ingresso, deixando o público desnorteado e entretido pelo maior tempo possível. Faltou, contudo... Essa aqui, ó, é onde eu queria chegar, ó. Faltou, contudo, investimento em uma trama que acompanhasse uma produção dessa estatura. O charme do primeiro John Wick, de 2014, estava em seu conceito simples, um filme de vingança temperado com a criação de um personagem acima da média. Veja que este aqui é uma crítica que ele resgata o primeiro pra comparar com o 4. Aí não dá, né? O 4, o John Wick, ele até diz aqui, o 4, eles tiram a única coisa que o John Wick tinha. Porque o John Wick, você sabe que ele é um personagem, né, depressivo, perdeu a esposa, amargurado, marido dedicado, queria ficar lá de boa com o carrinho dele e com o cachorro, roubaram e ele foi pra cima, despertaram a fera, né? Despertaram a fera. E aí ele vai caçando um por um, fantástico, eu também acho. Agora sim, você tá no 4. Que tipo de história pro John Wick você vai fazer pra ter um roteiro bom, sendo que o cara não tem nada a perder? E o cara tá fugindo. O 4 é uma continuação do 3. E outra coisa, não dá pra você fazer um filme igual... uma sequência de filmes iguais. Todos igual um. Não dá. Então você tem que fazer outras coisas. O John Wick, o que ele fez? Ele estabeleceu primeiro, ele viu que a cena de ação foi monstruosa e ele foi potencializando essa cena de ação. Exatamente! Porque senão você tem... Se todo filme ele teria que ser igual ao primeiro, você tem 4 John Wick 1. É isso mesmo. Então você tem que ter... O Rock faz muito bem isso. O Rock, ele vai pegando um ritmo diferente a partir do 3. O 3 e o 4, pra mim, são maravilhosos. Claro que o primeiro, pra mim, é fantástico. O 2 também, o 2 é mais parecido com o primeiro. É. Mas o 3 e o 4 é uma outra pegada que o Stallone teve a sacada. Mas, opa, peraí. Eu vou construir um negócio audiovisual aqui. Começou a jogar mais música, né? Começou a colocar clipe. E é isso. E funcionou. Não dá pra você manter sempre a mesma fórmula. Não dá pra você manter a mesma fórmula, principalmente no filme de ação. E principalmente em roteiro. Sim. O filme de ação, e eu falo bastante aqui, galera, vai lá pra década de 80, se você for pegar assim, ser o chato,
né? Porque assim, nós não somos críticos, né? E uma coisa que eu sempre falo, cara, pra mim um filme de ação, ele tem que ter uma história boa, não é história impecável. Sim, sim. Mas o que tem que valer é a ação. Tem que compensar o ator, ele tem que segurar o filme, ele tem que ter Isso. carisma, ele tem que ter tudo isso. Porque assim, você... Não é fácil não fazer filme de ação. A crítica, você pode até achar pontas, furos de roteiro em John Wick, que tem. Agora, você só se restringir ao roteiro e ignorar a ação, a luta, o elenco, a fotografia, a trilha sonora, é você querer potencializar o negativo para se destacar. Porque é muito fácil você pegar e falar assim, John Wick é vazio. Vazio, cara! Não, e outra coisa, é uma coisa que me irrita desde moleque, é essa diminuição da cena de ação. Porra, é difícil fazer a coreografia, é difícil fazer essas coisas, é profissionalismo. Entendeu? Você gosta dos filmes que os outros batem no outro. Mas eu gosto quando é bem feito. Entendeu? A coreografia, a dedicação do ator, tem o dublê, todo mundo ali no set pra fazer um plano sequência de uma luta. É difícil fazer isso. Existe arte nisso. Mas parece que Hollywood não... A turma de Hollywood não vê isso. Mas pra você fazer... Por exemplo, as cenas do Creed, do primeiro e do segundo, principalmente da primeira luta do primeiro... Que é um plano sequência inteiro. Pô, meu. Um take só pra você fazer o round? Eu não sei se é um round ou são dois. Entendeu? Pô, você tem que valorizar isso, o ensaio, o roteiro, o cara que tá dirigindo, o produtor, todo mundo ali atrás direcionando. Meu, é arte isso aqui, também é cinema. Só que eu vejo, muitas vezes, tanto da academia quanto com alguns críticos, uma desvalorização gigantesca com as cenas de ação. Com o Tom Cruise, por exemplo, que ele faz aquelas coisas dele sem dublê, aí o cara vem e fala... lá vai o Tom Cruise, olha lá. Pô, mas ele tá saindo de moto, de um helicóptero, de um avião... Ele tá arriscando a própria vida pela arte. Sabe, meu... Isso aí tem que ser mais valorizado. Não é um filminho de tiro, que nem os caras falam. É filme de tiro, o cara mata todo mundo. Mas tem uma arte nisso. Tem gente trabalhando nisso. E trabalhando forte. Os próprios filmes do Van Damme... Pô, existe uma preocupação de onde o cara vai estar, quando ele vai tomar a voadora vai sair de onde, ele vai cair aonde, qual é a deixa. Eu acho muito legal, eu acho muito importante isso. Mas infelizmente não é muito valorizado. Vamos aqui pra outra. Lembrando, galera, que isso aqui são críticas em relação ao filme, tá? Ao filme. A gente tá debatendo sobre as críticas ao filme. E mais uma vez, essas pessoas... Elas têm o direito de achar isso. Exatamente. A gente tá colocando o nosso ponto, mas eles têm que escrever isso mesmo. Exatamente. O que eles acharam. É o que eles acharam. Ninguém aqui vai censurar ninguém ou quer que censure, Exatamente. É porque assim, galera, tiveram algumas pessoas que mandaram pra gente algumas dessas críticas. Os lacradores. Não, a gente não pode colocar isso aqui no balaio de crítica lacradora. Aqui eles estão criticando o que eles não gostaram do filme. Sim. Entendeu? A gente não concorda, inclusive a gente tá apresentando os argumentos. Mas eles têm o direito de falar isso. E aqui não tem nenhum viés. Calma que vai chegar. Ó essa aqui, ó. John Wick 4 é uma sequência exaustiva de tiros, golpes e exageros. Só na manchete, eu já penso assim. Essa pessoa, ela foi assistir John Wick achando que assistiu o quê? No susto. The Fablemans? Achou que assistiu a biografia do Elvis? Só que mais uma vez ela usa o argumento que pra mim é um dos piores argumentos pra você comparar o filme do John Wick. John Wick 4, aí, assim, elogia, tem as melhores cenas de ação de toda a franquia. O mesmo podia ser dito do terceiro na época, o do segundo. É difícil pensar em outros elogios que vão além disso para todas as sequências que perderam a despretensão sincera do primeiro. Mais uma vez, galera. O primeiro John Wick é, na minha opinião, novamente, o melhor John Wick. Só que as cenas de ação do 4 são impecáveis, pra mim são as melhores. Mas em contexto geral de tudo, o primeiro é melhor. Mas assim, você tá comparando o 4 com o 1, mas assim, meu amigo... O 1, mataram o cachorro dele, roubaram o carro dele e ele vai atrás da galera. Ele é um caçador, ele é um tracker, ele é um pitbull sedento. No 4, ele tá sendo perseguido. A única coisa que resta pra ele é a vida. E o John Wick é um cara que queria morrer.
de uma forma digna. Agora, você tentar novamente usar o primeiro pra usar de comparação, pra validar a sua argumentação de que você não gostou, não funciona. E outra coisa, precisam rever o primeiro, tá? Porque o primeiro, ele já tem cenas de ação bem nesse estilo. Sim. O 4, ele amplifica. Mas no primeiro, já tem muita cena de ação a lá John Wick. Muito mais, muito. O primeiro, ele estabeleceu esse conceito de ação. O 4 não inventou a roda, ele só amplificou. Ele aumentou e variou os estilos. Com armas, com mão, com luta de corpo. Mas o primeiro John Wick, ele é já John Wick. Ele não é o Rambo, que não mata ninguém no primeiro. Exatamente. O primeiro John Wick, olha só o que eu vou falar. O primeiro John Wick é muito mais próximo do que o quarto, do que o Rambo. Mas muito mais. Muito mais. O primeiro Rambo já é muito diferente do segundo. Muito diferente. É claro que no primeiro a gente já sabia das habilidades dele. É que a gente viu ele executando no segundo. Mas o John Wick, o primeiro, já mostra tudo aqui. Aqui, no quarto, é só uma dose a mais. Exatamente. E agora... Uma boa dose a mais, né? E agora a gente entra no outro viés, no que é uma crítica que não se atenta ao filme. Ela se atenta em fazer militância. Porque, novamente, a testosterona, ela é a ameaça ao conquistador. Se você é um conquistador, você tá num navio, numa caravela. E aí você tá chegando numa ilha. E aí quando você tá chegando numa ilha, você vê uma pá de cara boladaço mesmo, tudo com maori tatuado, os caras cabeludaço mesmo. E na outra ilha, você vê uma turminha mais magrinha, né? Pá, polo, sapatênis. Tem 2 ilhas. Qual que é a ilha que você vai conquistar? Certo? Então a testosterona, ela é um problema. Ela é um dos itens a serem destruídos. O próprio James Cameron já falou isso. Então o pessoal do Dungeons... Galera, você assiste o trailer de Dungeons and Dragons? Meu, teve uma hora lá que eles estão num labirinto que até aparece a caverna do dragão. E aí a menina abre uma maleta e sai um bicho. Aí o bicho amarra na perna dela. É a primeira vez que eu tinha visto o trailer, tá? O bicho amarra na perna dela e eu falei assim: vai chegar a menina com a espada e vai cortar. Não vai ser um. E assim, é exatamente isso. A força, os guerreiros, a porradaria vai vir do lado feminino. Inverte o papel. Inverso. Vamos então pra primeira manchete aqui. Essa aqui eu peguei só a manchete, porque não precisa de mais nada. John Wick 4 é a fantasia do macho imbrochável. Quando você já usa a palavra imbrochável, você Claro. Cara, você já faz a associação. Sim. Você faz a associação até de como essa pessoa se veste. Você faz a associação de tudo que essa pessoa pensa politicamente. E outra coisa, essa pessoa foi sozinha no cinema, porque quando a gente foi no cinema tinha umas 40 pessoas, 30 pessoas, e o que teve de mulher aplaudindo... Então, tem alguma coisinha errada aqui na sua crítica, meu amigo. A gente sabe o que é e o que você quer passar. Mas, e eu fui com a Giovana, minha esposa, ela adorou o filme. Eu tenho certeza que a esposa do Gabriel também vai adorar. Então, assim, não tem isso. Porque a cena de ação... E outra coisa, é o que a gente fala desde o começo. As pessoas entendem o John Wick. Não é porque ele é homem, porque é macho. As pessoas entendem o John Wick. Que perdeu a mulher e era tudo que ela tinha era o cachorro. Marido dedicado. Marido dedicado. Entendeu? Então as pessoas compram o John Wick não porque ele é homem. É por conta de todo o contexto que faltou você entender. Claro, aliás, você entendeu. Você quer passar a sua militância com a sua crítica. Porque se você assiste o primeiro John Wick, você já compra ele todinho, principalmente quando matam um cachorro. Eu fiquei ansiosíssimo pra ver o Velozes e Furiosos agora. Porque... Nossa, meu Deus. O Velozes e Furiosos vai ter uma turma. Vai. Jason Momoa vai ter a turma. Vai. Grande. E, meu Deus, eu fiquei até mais animado pra ver o Velozes e Furiosos. Vamos então pra próxima aqui, ó. John Wick é uma ode sádica e interminável
a testosterona. Mais uma vez. E aqui eu peguei um trecho porque vale a gente conversar, ó. E olha que essa validação não está na conta de ser por si só no gênero de ação ou do gênero de anti-heróis. Longe disso. Violência faz parte do jogo. Afinal, Duro de Matar, Kill Bill, Ritmo de Fuga e tantos outros aí em qualidade para provar o contrário. O problema de John Wick é que tudo que é muito é demais. O roteiro é simplesmente tiro na cara, porrada e dessa vez espadas samurais sem refresco. Aliás, com exceção a filha do personagem Shimazu, de Hiroyuki Sanada, só homens entram nesta orgia de assassinatos, uma ode sádica à testosterona. Pelo amor de Deus, olha aqui. O cara destaca só a mulher. Exatamente. Ele fala, tirando a mulher, É, você vê só. o resto é horrível. Tirando a mulher, que é ótima, o resto é horrível. Aí a gente tem que revisitar um pouco a biologia básica, né? E quando ele fala aqui que o problema é simplesmente tiro na cara, porrada e espada, é isso que eu quero ver. É isso mesmo. É isso que eu quero ver. Quando existe o filme John Wick, eu quero ver isso. Eu quero ver tiro, eu quero ver porrada, eu quero ver artes marciais e espada. Eu quero o máximo de arma possível. Máximo de arma possível. Todas as armas do mundo eu quero ver. Eu quero ver o John Wick matando muita gente. Quando eu vou ver o filme do Rambo, eu quero ver o Rambo de arco e flecha. Entendeu? Eu quero ver isso. Então, aqui é a imposição da militância na mente do sujeito e ele enxerga. Olha como é isso, hein, galera? O cara enxerga a obra, ele não gosta porque não sacia a militância dele. Porque se fosse John Wick ou Jonah Wick ou Baba Yagi, Jonah Wick e mudasse tudo, fosse só mulher, esse cara ia estar chorando. é bem provável que o spin-off com a Ana de Armas ele vai amar. É, entendeu? Então assim, é igual o Mario. O que a gente espera do filme do Mario? A gente espera o fanservice, o Mario sendo Mario, o Luigi sendo Luigi, o Copa sendo Copa. É isso. E o Mario Kart, ele pulando, Donkey Kong, risada, salvar a princesa. É isso que a gente espera. Entendeu? Então, eu acho que existe uma mudança muito grande de como as pessoas estão visualizando a obra. E um grande perigo é a mediocridade ser levado como um sucesso. Mediocridade como Last of Us, como o próprio Luther, que a gente viu esse ano. Filmes medíocres, o Shazam. Filmes medíocres que são alçados a grandes produções só porque eles têm um pedágio. E isso que você tem que prestar atenção. Você, espectador, tem que prestar atenção, porque tem um monte por aí, tá? Tem um monte por aí. Ah, tem um pedágiozinho, então eu vou dar uma nota maior. Não tem pedágio, mas o filme é maravilhoso. Mas aí vai contra a militância, né? Na maioria das vezes. É porque assim, galera, hoje a gente tem aí uma tentativa muito clara de você desqualificar os filmes do gênero de ação, principalmente que temos protagonistas masculinos. Existe um movimento muito forte pra isso, é só você ver os vencedores do Oscar. Sim. É só você ver os vencedores do Oscar. Mas, de qualquer forma, galera, o que importa é sempre o que você acha. Sempre o que você acha. E no caso, John Wick, pra nós, é um filme impecável e será o filme do ano, dificilmente será batido. Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí a opinião de vocês. Muito obrigado por chegarem até aqui. Aos que gostam de vídeo longo, tá aí pra você se divertir nesse domingo. Se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo.